Fala, meu lindo! Ó, meu Deus. Gente, pera. Aonde você estava? Gente, eu tô desesperado. Eu tava, Senhor, meu Deus. Povo de Paulínia, é muito rico junto, Senhor, e agora? Irmão, é tudo gente da gente. Ó, Paulínia, bebê, tem que respeitar, hein? A mensagem de agora. A mensagem de agora é: esqueça o plano B. Você sabe que tem o plano A, que é o plano perfeito, e tem o plano B. É aquilo que você adapta quando o plano A dá errado. Ou melhor, quando a gente pensa que o plano A é demais pra gente, sabe? Bom, debaixo dessa palavra a gente vai caminhar. Eu só quero te pedir uma coisa antes de começar essa mensagem. Curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pra todo mundo que você ama, pra todo mundo que você é. Irmão, manda pra geral, manda pros agiota, manda pro... Ai, manda. Ó, manda nos grupos da família que você é louco pra sair, manda lá. Sua participação da semana. Amém? Curte o vídeo, comenta, compartilha. Toda segunda-feira tem uma mensagem de Jesus para você aqui no nosso canal. Talvez você vai olhar nos números agora e já tem 10 milhões de inscritos. Então, ó, isso significa que tá quase... Israel, meu lindo, a placa chegou. A gente faz o sorteio em maio de 2025. Você vai comigo para gravar uma série em Israel. É você? Haja fé. E por falar em fé, vamos pro vídeo. Aleluia. Bom, essa palavra eu vou te dizer, tem coisas que nascem na oração, tem coisas que nascem no silêncio, e tem coisas que nascem na humilhação. Isso aqui veio para mim no momento de humilhação, sabe? O dia que o Senhor falou assim para mim: nego, ei, olha aqui, rasga o teu bloquinho, joga fora o que você planejou. Você pediu uma coisa lá atrás e se esqueceu, mas eu não me esqueci de absolutamente nenhuma palavra. Então, lindo, não fui eu que não quero fazer, é você que acha que eu não posso. Então, meu Deus, irmão, que delícia quando o pai se mete na história. Irmão, eu só olhei para minha esposa e falei assim: ó, nós vamos parar com esse negócio, deixa ele trabalhar. O plano B não vai ser utilizado até que o plano A aconteça e o plano B seja esquecido por completo. Você entendeu? Então, deixa eu te falar, lindo. O plano seu é o B, o plano A é dele. Eu vou melhorar.
O plano A é perfeito, o plano B é uma adaptação. O plano A combina com Deus, o plano B combina com você. Não. Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 20 diz o seguinte: ora, aquele que é capaz de fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Olha, quando a gente entende que por mais que a gente seja muito criativo, que a gente acha que a gente é visionário, nós sempre estaremos limitados àquilo que nos foi apresentado. Sempre. Lindo, ser humano, ele é assim, ele só muda de endereço. Todos nós temos uma visão do mundo, uma cosmovisão desse tempo, a partir daquilo que foi semeado na gente. Ou seja, por mais inteligente que você esteja, ou pense ser, você está limitado àquilo que foi te apresentado perante os seus olhos. Veja, é por isso que grande parte das pessoas replicam a história dos pais, porque foi o que eles viram, foi a realidade apresentada. Então, nós basicamente sonhamos com realidades prontas que alguém próximo já viveu. Vou te falar uma coisa engraçada, mas quando eu era garoto, o meu sonho mudou umas 100 vezes. E a minha mãe amava perguntar as coisas para mim na frente dos outros. A gente estava em qualquer lugar, ela dizia: você quer ser o que quando crescer? E aí eu dizia: eu quero ser lixeiro. Porque eu tinha uma visão maneira. E veja, tudo é digno, mas é porque o que me chamou a atenção não era o labor, não era o trabalho em si, mas era o caminhão e uma vida radical correndo atrás dele. Era o que eu achava. Aí um belo dia, um homem que trabalhava na nossa casa usava um jaleco azul, que era o corpo todo, parecia, era um macacão. E eu achava animal aquele uniforme. Então eu dizia: eu quero trabalhar na empresa que o irmão Neri trabalha. Porque eu achava animal o uniforme, eu não sabia nem o que ele fazia. Porque a gente é isso, a gente vai adaptando a nossa visão. E é uma coisa interessante que a gente observa à medida que a vida passa, que Deus chega na nossa história, é que tem coisas que parecem muito grandes, mas um dia, porque a gente já está vivendo, parecem pequenas. Eu vou ser mais claro com você. Eu me lembro de um dia que eu tinha 20 anos de idade e eu pregava num lugar, e eu havia pregado num lugar que tinha 40 pessoas, e eu achei aquilo um absurdo de gente. 40 pessoas. E aí me lembro de ir numa igreja da minha cidade, Joinville, e olhar a maior igreja de Joinville, e eu dizer: meu Deus do céu, já pensou um dia eu poder pregar aqui dentro? Que incrível! Sabe aquele negócio de: nossa, venci na vida. A gente é assim. Final do ano passado, eu estava no estádio da minha cidade, pregando em 360, com 17 mil pessoas assistindo. Não, calma, eu nunca imaginei isso não, lindo. Para mim, o maior lugar hoje não caberia 5% daquela capacidade, porque isso somos nós, limitados, extremamente ultrapassados. Lindo, já está no iPhone 17, já está no iPhone 30, a gente está no 4 ainda. A gente não sabe de nada. Fala pro irmãozinho que está do teu lado, você não sabe de nada.
Aí, lindo, bom, é nesse dia que você olha e diz: nossa, Jesus, é verdade, o que eu planejo é pequeno, o que eu tenho não é nada comparado ao que o Senhor tem. Aí a gente faz a pergunta que vale milhões: Jesus, qual é a tua vontade comigo? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor tem para mim? E aí, lindo, bom, aí você vai ter que se preparar para as loucuras, porque aí Deus começa a falar com você. Deus começa a abrir a tua visão, mudar os teus alvos. Só que aí você se depara com algo que você não controla mais, porque o que a gente planeja, a gente sabe o início, o meio e o fim. E o que Ele planeja, a gente só sabe o fim. A gente não sabe como começa, a gente não sabe como faz. E aí, lindo, a gente entra em desespero, porque é tão longe, é tão absurdo, que a gente diz: deixa quieto. O que dá para fazer que é parecido com o que Deus planejou, mas que cabe no meu orçamento? Quem é bom de planilha aqui, levanta a mão. É tudo o povo devendo, então, né? Nossa, que medo. Você sabe que o maior rival para viver os planos de Deus é a planilha, né? Eu vou te falar, irmão, é uma doideira, porque se você for sistemático e um pouquinho bom com planilha, você vai observar que tudo que Deus fala sobre o teu futuro, a conta não fecha no teu presente. Não fecha. Eu vou dizer de novo para você, lindo, tudo o que Deus tem para o seu futuro, a conta não fecha no teu presente, não fecha no teu passado, porque Deus é o único que, quando te encontrou, não veio do teu passado em direção ao teu presente, Ele veio do teu futuro em direção a você. Te achou e está te falando coisas que ainda não viu, você não viu, mas Ele já viu pronto, Ele já viu dando certo, Ele já viu acontecendo, Ele já viu você vivendo exatamente esse plano. Aleluia. Eu posso ouvir um aleluia, um glória a Deus, aleluia. Eu não sei você, mas eu quero esse plano. Só tem um problema, é que é assustador demais. É difícil, sabe? Eu tenho algumas histórias na minha cabeça que são claramente como se fosse uma piada de mau gosto. Vou te lembrar de algumas histórias. Deus encontrou um rei pastoreando ovelhas no campo. Ele foi esquecido pelo pai. Ele não foi apresentado ao profeta, mas Deus falou ao sacerdote: tem um menino que não está aqui ainda, chama ele. Davi. Deus mandou um anjo na casa de um senhor de idade chamado Zacarias, dizendo para ele: eu vou te dar um filho. Isabel vai dar à luz ao menino, e esse homem é um idoso. Ele nem vê mais a tal da Isabel. Vocês entenderam? Mas Deus está dizendo: eu vou te dar um filho. Aí Deus chega para um garoto que trabalhava com o pai, que era o menor da casa, José, e diz: você vai governar todos os teus irmãos, a sua família. O Senhor mostra o sol, a lua, mas minutos depois ele vira escravo. Bom, irmão, eu poderia ficar uma hora aqui. Aí Deus chega para Noé e diz: Noé, constrói uma arca. Noé nunca viu chover na vida. Aí Deus diz para Josué: Josué, leva o povo pro lugar da terra prometida. Josué era o mais novo do rolê todo. Moisés era o chefe e tinha ido embora, sobrou para ele. Meu Deus! E agora? Você entende? Tudo que Deus apresenta é grande demais.
Tudo que Deus mostra é muito poderoso. Tudo que Deus faz é incrível. E a primeira coisa que a gente precisa aprender é que se o plano é dele, a conta não vai fechar. Você entendeu? Escute bem. Se o plano é dele, não adianta fazer planilha, lindo. Você pode fazer linha A, linha B, linha C, a conta não fecha. Você tem que deixar uma linha em branco. E essa linha em branco é o que vai salvar você. Aí você pergunta o que tem na linha em branco. Nada. Você deixa vazia, só escreve o que ela é: milagre. Sabe, quando acabar a tua força, ele entra com um milagre. Quando acabar a tua estratégia, ele entra com o plano dele. Quando acabou a lógica, ele chega. Eu vou te dizer, lindo, essa é a coisa mais gostosa da vida. É porque a gente planeja. E como diz aquele louvor, mas Deus tinha muito melhor. É uma música, não é um louvor. Só que o problema é que mesmo a gente sabendo de tudo isso, chega uma hora que parece que o que Deus prometeu não vai mais acontecer. Sabe? Durante 4 anos, eu e minha esposa sonhamos algo. Nós tínhamos um sonho de, sabe, a se realizar. E eu me lembro da vez do primeiro dia que eu apresentei para o Senhor o que eu queria. Qual era o nosso sonho? Nós oramos e esquecemos. Primeiro ano, tentamos e não deu certo. No segundo ano, tentamos de novo, não deu certo. No terceiro ano, a gente adaptou. A gente baixou a régua. E aí a gente tentou de novo, só que agora a régua estava mais baixo. Então, pela lógica, mais fácil. Não deu certo. Na quarta vez, nós achamos algo que era parecido com o que a gente havia pedido, mas não era no lugar onde a gente sonhava. E daí, lindo, bom, eu e minha esposa fomos lá nesse lugar que a gente havia sonhado. Muito doido isso, porque agora faz todo sentido. E eu dizia para minha esposa: será que um dia a gente vai conseguir? Mas eu tinha orado sobre aquilo, sabe? E eu dizia: será que a gente vai conseguir? Só que aí no meio disso tudo eu achei aquele lugar que era parecido com o que a gente havia orado. Aí, lindo, bom, nesse dia, pela quarta vez, pela última vez, tudo deu certo. Calma, ainda é o plano B. Veja, se Deus não está, por mais que pareça que está dando certo, no fim vai dar tudo errado. Confia. Se é você que está fazendo e Deus não está fazendo, não, vai dar errado. Pode avisar para o irmãozinho do lado. Fala assim: se você for sozinho, vai dar errado. Tudo perfeito. Eu e minha esposa entramos no lugar. E aí, irmão, a gente tem aquele negócio de crente, né? Entra e coloca o pé. Senhor, aonde você colocar a planta do meu pé, o Senhor me dará por herança. Aleluia. Aí a gente orou: Jesus, aqui é nosso, Senhor, que lindo. Tudo perfeito, tudo maravilhoso. E aí a gente sai. Só que todas as vezes que a gente saía do lugar, a gente tirava uma foto na frente e dizia: é aqui. Chegamos fora do lugar, aí entramos dentro do carro. E eu e minha esposa olhamos um pouco e: vamos tirar foto? E a minha esposa falou: não vamos tirar foto não. Falei: isso é falta de fé. E ela falou: não, é porque a gente não vai se empolgar antes de ver o negócio acontecer. E aí, irmão, a gente fez a proposta, e a pessoa aceitou, e a gente, aconteceu. 5 dias depois desistiu. Muito obrigado, só a irmã entendeu. Glória a Deus. Irmão, só que no dia eu fiquei bolado. Falei: o quê? O diabo se levantou contra a minha vida. Você entende? Quando a gente tenta adaptar, Deus fecha a porta. E a Bíblia diz que a porta que Ele fecha, ninguém abre. Mas a Bíblia também diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha. O resumo é: 6 meses depois, apareceu o perfeito. Não era o meu plano,
nós não tínhamos como, a conta não fechava. Aí a gente falou, sabe uma coisa, Senhor, só conosco, ó céu, ó vida, ó azar. Nós vamos viver o sobrenatural, Jesus. Ou é agora ou nunca. Lindo, a gente se jogou de cabeça 21 dias, tudo que não tinha apareceu, todos os milagres aconteceram e o nome dele foi glorificado. Lindo, eu só quero que você saiba que quando ele chega, você vai ter que descobrir algumas coisas. Primeiro, se é milagre, você não vai conseguir explicar. Se é milagre, não vai ter a ver com você. Se é milagre, a glória vai ser só dele, para que quando aconteça, você tenha a certeza de dizer, não fui eu não tinha como imaginar, mas ele fez. Ele é poderoso, maravilhoso, extraordinário, o plano é dele. Entendeu? A Bíblia diz que Sara recebeu uma promessa e não soube esperar. No meio do percurso, Sara chamou uma serva e pediu para deitar com Abraão, para que aquele filho da promessa nascesse. Só que quando Deus fez a promessa, Deus já falou quem seria a mãe da criança. É você, Sara. Só que Sara olha no espelho e diz, não dá, eu sou idosa, não tem como, Senhor. Deixa eu fazer da minha maneira, deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu adaptar. E aí Agar engravida de Abraão e nasce um garoto chamado Ismael. Ismael não é o filho da promessa, é o filho da adaptação. Não era o que Deus havia prometido, era o que ela havia adaptado. Veja, é óbvio que Deus estava sobre o garoto, é óbvio que o Senhor amou Agar, o Senhor amou o menino. Mas a Bíblia diz que depois de um tempo, o Isaac nasceu. Só que agora, por conta da precipitação dessa mulher, tem uma guerra iminente. Um filho tem que ser mandado embora. Entenda que essa é uma guerra de irmãos que dura até hoje. Até hoje, a mesma guerra está acontecendo. Isaac contra Ismael, Ismael contra Isaac. Por conta de uma decisão precipitada, para tentar adaptar aquilo que era perfeito, para fazer combinar com a vida deles. Bom, lindo, esse é o negócio. Eu ouvi alguns dias alguém dizendo, faça mesmo que não seja perfeito. Já viu? Antes feito do que não feito, ou antes mal feito do que não feito. Está tudo errado. Me desculpa, você que acredita nisso, lindo, você está viajando. Porque se a Bíblia diz que estamos em Cristo, Cristo não trabalha com adaptação. O Senhor não trabalha com meia verdade, com meia... Não, lindo. Por isso que quando você olha para a Bíblia, todo mundo que viveu algo extraordinário foi treinado pelo Senhor. Passou pelo processo, viveu todas as fases, para que quando Deus o levantasse, ele não despencasse daquele lugar. Não existe mal feito. Se você faz para ele, se você faz para a glória dele, tem que ser o teu melhor, porque ele não dá nada menos do que o melhor para a gente. Entendeu? Agora, os nossos olhos precisam se abrir para a vontade dele. E eu preciso te dizer, lindo, para viver o plano A, você vai ter que dar passos que nunca ninguém deu. Você vai ter que ver coisas que nunca ninguém viu, e vai ter que tomar decisões radicais. Porque senão você vai viver a vida toda no meio do plano B, dizendo, podia ter sido tão melhor, Jesus, podia ter sido tão mais incrível. Senhor, aonde foi que eu errei? Aí Deus vai dizer, você se meteu. E toda vez que você se mete, você atrapalha. E aí, a minha lição de vida, e que Deus me confronta todas as vezes, é que quando eu fico ansioso, eu tento acelerar o que Deus tem no tempo perfeito. Sabe? Das duas uma, ou a gente desiste, ou a gente adapta. Ou a gente para de viver o que Deus tem,
porque parece que está longe demais do destino que foi prometido, e a gente para. E é nesse dia que a nossa vida, que poderia ser extraordinária, se torna medíocre, porque a gente foge da perfeição do plano de Deus. E eu posso te dizer de todo o meu coração, todas as vezes que o Senhor me apresentou um plano, não tinha lógica nenhuma. Ah, meu Deus do céu, eu vou dizer de novo, mas não precisa nem comemorar não, só ficar com dó mesmo. Todas as vezes que Deus apresentou um plano, não tinha lógica nenhuma. Não, porque não é você, ué. Não seria bom se Deus, quando desse o plano, desse a estrutura, desse o modelo, desse o início, o meio, o fim, falasse tudo para você? Não seria maravilhoso? Só que Deus não trabalha assim. Deus é, nossa, Deus é demais, irmão. Deus só fala assim, ó, você vai chegar lá. Aí você fica assim, Senhor, chegar lá, só confia. Confia em mim de todo o teu coração. Mantenha os seus olhos abertos, o seu coração alinhado comigo. Só que aí começa essas crises. Aparece para a velha e diz que vai ter filho. Aparece para Noé, manda construir uma arca. Aparece para você e diz que a sua vida vai prosperar, e você olha e não tem nada a ver. Aí o Senhor aparece para você e diz que o seu casamento vai ser lindo, e você está numa casa de família divorciada. E aí o Senhor diz que você vai ter filhos, e você tem um diagnóstico de esterilidade. E aí o Senhor diz para você que você vai ter um negócio próspero, e você nunca viu ninguém da sua família romper, você nunca viu nada acontecer, e você diz, não Deus, peraí, o Senhor errou de endereço. Porque na tua cabeça, o que Deus diz para você tem que combinar com você. Esqueça isso, lindo. Não tem nada a ver com você, é muito melhor do que você, é muito maior, é muito mais extraordinário, é muito mais incrível. É algo que você não conseguiria sonhar. Então, chega uma hora que a gente ou aprende ou patina na vida para sempre. É isso. Se você acha que é o Senhor de si, escute bem, se você acha que você é o Senhor da sua vida, que você manda em tudo, que você está no controle das coisas, vai chegar um dia que você vai olhar para tudo e vai dizer, meu Deus, perdi só tempo precioso na minha vida. Nada que eu idealizei aconteceu de maneira plena, e se aconteceu, eu ainda me sinto vazio. Você não tem noção o quanto de gente que eu conheço que já realizou coisas extraordinárias, mas não era o plano de Deus, e se sente vazio. Eu lido com pessoas assim todos os dias. Gente que vive o sonho de milhares, mas é vazio no mesmo sonho que faria alguém muito feliz. Sabe por quê? Porque não está na direção de Deus, não está no centro da vontade dele, não está onde Deus queria que ele estivesse. Então ele nunca vai ser satisfeito, porque lhe falta algo. É algo que está na nossa gênese. Eu vou te dizer, lindo, quando eu nasci, Deus já sabia de Paulinha, Deus já sabia de hoje, Deus já sabia que você estaria aqui. Eu não sabia, mas Ele sabia. Entende? Então, bebê, você tem que ser meio doido de vez em quando. Você tem que pagar de doido. Pergunta como? Vocês são velhos o suficiente, será para entender o que eu vou falar? Você lembra do Ctrl Alt Del? Quem é velho, levanta a mão. Tem gente que é velho e não levantou a mão. Talvez não tenha ouvido, é mais velho do que a gente imagina. Você lembra do Ctrl Alt Del? O que significa? Reiniciar. Só que quando você reinicia, ele pergunta algo. Você quer que quando o computador religue, volte com os programas abertos? Ou posso fechar todos eles? Só que aí, quando você é corajoso, você fala, nossa, estou muito corajoso, vou fazer isso, eu não quero que nenhum programa se feche. Aí ele vai dizer assim, forçar fechamento dos programas. Aí você, Senhor, vai ter que forçar, Jesus, não vai ser fácil.
Aí Deus está assim, ó. Confia ou não confia? Crê ou não crê? Entrega ou não entrega? Vive ou não vive? É o sobrenatural ou o natural? Aí você diz sobrenatural, então aperta logo, tonto, vai. Aí você zerou. Aí quando abre, irmão, a tela tá limpa, não tem um programa aberto. Aí você fica, Senhor Jesus, agora o que eu faço? Aí Deus diz, agora deixa eu trabalhar. Deixa que eu vou te mostrar todas as coisas. Deixa que eu vou fazer. Aí eu vou falar que é só isso que Deus precisa para fazer algo na nossa vida, sabia? É quando você diz, Senhor, eu entendi, eu demorei para entender, mas agora eu entendi. Os meus planos são pequenos, eles não são suficientes, eles são limitados, Jesus. Então por isso eu abro mão de todos eles, mas só te peço uma coisa: me deixa conhecer os teus planos, me coloca no centro da tua vontade, Jesus. Que eu não quero viver mais segundo aquilo que eu acredito, eu quero viver segundo a fé que existe no Senhor. Portanto, é maior do que eu imagino, é maior do que eu posso crer, e só o Senhor pode fazer. E porque o Senhor vai fazer, não vai ser minha colheita, vai ser um milagre sobrenatural. Eu não sei se você entende, mas quem tem filho, levanta a mão. Irmão, eu não sei se eu estou fazendo isso aqui em você, ó. Aí você diz, mas eu tenho planos excelentes. São ruins. Eu estava com uma pessoa hoje que ele mostrou no telefone ele mostrou os sonhos dele. Aí eu olhei, nossa. Aí eu sou fofoqueiro. Eu falei para ele, ô lindo, vai ter um dia que você vai olhar para essa tela e vai ter vergonha de ter sonhado tão pequeno, de ter acreditado que era o máximo que você conseguiria chegar. Deus tem muito mais para você, meu lindo. Deus tem muito mais para você. E imagina que Ele criou os céus, as estrelas, a terra, que todas as ideias geniais do mundo foram dele. Irmão, você tem noção disso? Que todas as ideias geniais ou vieram dele para o homem, ou nasceram antes do homem chegar. Que ideia maluca é essa de dizer, haja luz? Que ideia doida de dizer, sabe, haja luz e que haja separação entre a terra e o mar, que haja peixes. Mano, que ideia doida é essa? E que ideia maluca foi essa de olhar para o pó da terra, moldar segundo a imagem e semelhança dele, soprar nas narinas e dizer, haja vida. E aí nasceu o Adão, lindo. Olha que ideia sinistra. Aí Deus olhou o Adão e falou, nossa, falta alguma coisa para ele, está sem problema nenhum. Aí eu falei, errado, ele está se sentindo sozinho. Aí Deus falou, dorme, bebê, que amanhã quando tu acordar vai ter uma surpresa para você. Aí Adão dormiu, acordou Eva, surpresa. Irmão, de verdade, você conseguiria imaginar algo assim? Nem a pau, lindo. Nem a pau. Jesus está olhando para mim e para você dizendo, ei lindo, confia na minha criatividade. Eu tenho coisas tão grandes para que você viva nessa terra. Eu tenho planos tão extraordinários, porque tudo que Deus faz por você glorifica o nome dele. Então deixa eu te explicar. Se for grande, se for extraordinário, se for sobrenatural, todo mundo vai olhar e vai dizer, uau, qual é o segredo? E você vai dizer, o Deus que eu sirvo é a razão de todas as coisas.
Oh, Jesus, eu me empolguei, Jesus, até passei do tempo. Mas sabe, Senhor, eu fico imaginando a tua expectativa conosco, de olhar pra gente e dizer: se vocês deixarem, se vocês confiarem em mim de todo o coração, se vocês entregarem tudo nas minhas mãos, vocês não têm noção do que eu vou fazer. Aleluia, Jesus. Senhor, diga para ele: eu quero viver o teu milagre, eu quero viver a tua vontade, Jesus, eu quero viver o teu sonho. Eu rasgo o plano B agora, Jesus, eu deleto ele da minha mente, para que o teu plano seja a minha realidade, em nome de Jesus, Pai. E ainda em 2024, eu quero sentir o cheiro, eu quero ter o vislumbre da onde o Senhor vai me levar. É em 2025. Mas eu creio que o ano que começou morno, que o ano que começou parado, vai começar a ficar agitado a partir de agora, Senhor. Novos horizontes, novas visões, em nome de Jesus. Fala, meu lindo, minha linda. Nós estamos em São Paulo e ó, agora todos os meses nós gravamos o Fôlego da Semana aqui em São Paulo, e tem uma fila de espera, porque bom, tem que ter, porque senão dá confusão. Então, se você quer estar na próxima, tem um link de fila de espera aqui na descrição do vídeo em algum lugar. Mas hoje, eu quero que você entenda que nosso motivo de estar uma vez a mais por semana aqui é para que a sua fé amadureça de uma maneira que nenhuma dúvida possa roubar a sua fé em Jesus, para que nenhum passarinho pouse na sua cabecinha e tire a semente que foi plantada, mas que pelo contrário, que a semente lançada dentro de você, ela gere frutos extraordinários e mude a sua vida enquanto nós estamos nessa breve passagem na terra. Obrigado pelo apoio. E a mensagem é: como saber quando é a voz de Deus. Bom, se Deus está falando hoje aqui nessa gravação, que a luz pisque uma vez. Devia ter combinado com o técnico. Se Deus está falando comigo, que a cor do LED mude, que dê um raio. Não, agora foi combinado. Essa é a parada. A nossa fé com Deus, na maioria das vezes, está conectado a sinais que a gente pede do nada, para coisas que não refletem a voz de Deus, mas a nossa vontade. Basicamente, nós temos algumas vozes que dominam a nossa cabeça. E eu sei que isso vai ser talvez complexo um pouco no começo, porque por mais que nos achamos extremamente inteligentes, às vezes nos deixamos dominar por pensamentos completamente, não queria falar o antônimo de inteligente para não parecer ofensivo, mas a gente toma umas decisões às vezes tão absurdas que dá até uma vergonha da gente, não dá? A gente se mete nos problemas tão estranhos. Ai, irmão, tem tanta gente pedindo resposta para Deus no tigrinho. Tem tanta... Eu falei? Era um pensamento intrusivo. Eu falei? Bom, tem gente pedindo resposta para Deus para agiota. Tem gente pedindo... Tem gente pedindo resposta para Deus para... Fala, meu lindo!
Nós estamos em São Paulo. Agora, todos os meses, nós gravamos o Fôlego da Semana aqui em São Paulo. E tem uma fila de espera, porque... Bom, tem que ter, porque senão dá confusão. Então, se você quer estar na próxima, tem um link de fila de espera aqui na descrição do vídeo em algum lugar. Mas hoje, eu quero que você entenda que nosso motivo de estar uma vez a mais por semana aqui é para que a sua fé amadureça de uma maneira que nenhuma dúvida possa roubar a sua fé em Jesus. Para que nenhum passarinho pouse na sua cabecinha e tire a semente que foi plantada, mas que pelo contrário, que a semente lançada dentro de você, ela gere frutos extraordinários e mude a sua vida enquanto nós estamos nessa breve passagem na terra. Obrigado pelo apoio. E a mensagem é como saber quando é a voz de Deus. Bom, se Deus está falando hoje aqui nessa gravação, que a luz pisque uma vez. Devia ter combinado com o técnico. Se Deus está falando comigo, que a cor do LED mude, que dê um raio. Não, agora foi combinado. Essa é a parada. A nossa fé com Deus, na maioria das vezes, está conectado a sinais que a gente pede do nada, para coisas que não refletem a voz de Deus, mas a nossa vontade. Basicamente, nós temos algumas vozes que dominam a nossa cabeça. E eu sei que isso vai ser talvez complexo um pouco no começo, porque por mais que nos achamos extremamente inteligentes, às vezes nos deixamos dominar por pensamentos completamente, não queria falar o antônimo de inteligente para não parecer ofensivo, mas a gente toma umas decisões às vezes tão absurdas que dá até uma vergonha da gente, não dá? A gente se mete nos problemas tão estranhos. Ai, irmão, tem tanta gente pedindo resposta para Deus no tigrinho. Tem tanta... Eu falei? Era um pensamento intrusivo. Eu falei? Bom, tem gente pedindo resposta para Deus para agiota. Tem gente pedindo... Tem gente pedindo resposta para Deus para tanta coisa absurda que Deus não vai acreditar, irmão. O desespero meio que deixa a gente meio entorpecido. Mas de fato, apenas uma voz deveria controlar a nossa vida e as nossas decisões. O problema é que nós elegemos outras vozes. A gente tem a voz da nossa consciência, e a voz da nossa consciência nada mais é do que uma voz formatada pela nossa história. Nossa consciência nada mais é do que a coleção das nossas histórias. Então, tudo aquilo que provém da nossa consciência está conectado diretamente com o nosso desejo futuro e com todas as nossas histórias do passado e até mesmo as recentes. Por exemplo, nós não temos ideias geniais. Nós sempre temos ideias que alguém já teve ou adaptação do que alguém algum dia nos falou. Na nossa mente, poucas coisas são originais. A maioria delas é a soma de fatores, de coisas que ouvimos, ou vemos. Por isso que quando você olha na grande massa, normalmente o filho casa com uma mulher parecida com a mãe, e a filha casa com um homem parecido com o pai. Trabalhamos em profissões parecidas, vivemos histórias parecidas. Isso é o ser humano. Nós somos assim. Por mais que a gente não queira, mas de fato nós temos uma grande tendência a ser alguém que apenas reproduz o que viu e se assemelhar do que aquilo que lhe foi apresentado a vida inteira.
Nós até gostamos das mesmas coisas, porque como não experimentamos outras, reproduzimos aquilo que já é parte da nossa experiência. E como o ser humano gosta de conforto e não gosta de ser tirado desse lugar, então é muito mais fácil reproduzir do que recriar ou recomeçar. Só que a voz de Deus, ela é uma voz que transcende tudo aquilo que você já viveu de experiência a partir do dia que ele chega. Só existe uma oportunidade do ser humano viver algo original, é a partir da voz de Deus. Deus não usou a história de alguém para escrever a sua. Deus não usou o parâmetro do que alguém viveu para definir o que você vai viver. Ele fez a partir daquilo que Ele é. E Ele é maravilhoso, conselheiro, extraordinário. Ninguém se compara à criatividade de Deus. Imagina você ter um Deus que conhece passado, presente e futuro, e antes de você nascer já havia escrito toda a sua história. Fiquei nervoso agora, porque vocês não deram muita moral para isso não. Irmão, quem escreveu a sua história não foi o seu pai, não foi a sua mãe, não foi os seus avós. Quem escreveu a sua história foi o Senhor. Não, irmão, peraí, eu vou melhorar. Peraí, não é possível. Irmão, extremamente comprometedor, e ele é conclusivo. Ele já fala muito sobre o final. Um exemplo simples: se você nasceu numa família destruída, aquele roteiro ele é comprometedor e de certa maneira é conclusivo. Deus é o único que constrói uma história extraordinária a partir de um enredo estragado e destruído. Ele é o único que consegue olhar para você, independente de onde você nasceu, independente de tudo que você viu e criou. Ele olha para você e diz: a partir de agora não é mais com absolutamente nada a partir daquilo que você viu, é a partir daquilo que eu tenho para você, a partir da minha palavra, a partir da minha voz, a partir da minha criatividade. Deus não depende do enredo da sua história para construir um futuro extraordinário. Ele não depende da tua origem para definir o teu destino, porque Ele não faz a partir da casa que você nasceu ou a partir da família que te instruiu. Ele faz a partir da misericórdia e da graça dEle. Por isso que quando a gente vive o nosso plano, a gente vive a conclusão do enredo que crescemos. Agora, quando vivemos o plano de Deus, a gente sai para além de tudo aquilo que foi semeado para viver aquilo que a graça de Deus nos autoriza. Não plantamos o suficiente, não somos merecedores, mas pela graça de Deus acessamos o extraordinário que Ele preparou para nós. Mas eu preciso dizer algo: se o segredo para tudo é ouvir a voz de Deus, a dúvida maior não é o que Ele vai fazer, é quando Ele está falando. A Bíblia diz que Gideão, quando Deus fala com ele, ele está morrendo de medo, ele está extremamente, desencorajado, e a Bíblia diz que ele pede sinais para Deus. Ou seja, por mais que no começo disse para você da luz que pisca, do LED que pisca, em algum momento da sua vida você vai ter que fazer prova com Deus para saber se a decisão que você está tomando ela é sábia de verdade. O problema é que para chegar na fase do sinal, você precisa ter minimamente um relacionamento com Ele para saber a maneira que você precisa se manifestar. É simples. Quem é casado, levante a mão. Um desânimo no ambiente. Irmão, tem que levantar a mão feliz, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Se tem alguém solteiro aqui, já falou: pronto, mudei de ideia. Quem é casado, levante a mão. Quem é solteiro, levante a mão. Teve gente que não levantou a mão em nenhum lugar. Estou preocupado, irmão. Você não sabe se é casado ou se é solteiro? Me ajuda. Tem solteiro que levantou a mão desesperado, procurando, olhando para trás já, mas está tudo bem. Mas quem é casado e bem casado, porque para isso precisa ser bem casado, a gente consegue saber o que está errado no olhar. Sim ou não? Não botei muita fé. Irmão, eu demorei pelo menos uns 4 anos para aprender a lidar com a minha esposa no dia da... Eu tenho até medo de falar. Eu demorei. Eu sempre caía no mesmo erro. Sabe qual era?
perguntar se eu havia feito alguma coisa de errada. Irmão, e toda vez que eu perguntava, ela dizia: não fez nada. Então eu me sentia livre, mas culpado mesmo assim, porque a cara ainda era de ódio. Até que um dia eu consegui entender que a minha esposa na TPM era aquele ser humano complexo. Então durante 5 dias era meio que Wi-Fi a nossa comunicação. Ela estava bolada, irmão, eu segui a vida, tá tudo bem, não é comigo, não é Senhor, né? Eu demorei 5 anos pelo menos, até o dia que o relacionamento me fez saber o que ela era de verdade, a respeitar ela. Então, para saber a voz de alguém, ou para saber o que o outro pensa, nada é mais poderoso do que relacionamento. Nada é mais, de fato, funcional do que você ter relacionamento com aquela pessoa. Então a minha esposa hoje, nós já estamos em uma outra fase do casamento. Hoje a gente não briga. Tem briga que é tão desnecessária que a gente resolve sem falar um pro outro. Entende? Tem coisas que são parte da maturidade que a gente nem precisa mais falar. O nosso olhar comunica, nossa postura um com o outro comunica. Por exemplo, domingo agora, antes de ir para a igreja, eu olhei uma coisa lá da minha esposa e eu falei. Não vou falar porque os irmãos são muito fofoqueiros. Eu falei para ela e ela fez uma cara de glúteo, mudou o que estava errado e não falou nada. E eu sabia que ela tinha ficado boladinha, porque ela tem um negócio de não afeta o meu plano. Entendeu? Se eu planejei, mas aí ia dar errado. E aí aí eu falei, ela fez na força do ódio, mas fez. Entramos no carro e eu fingi que nada estava acontecendo. E ela bolada, e nós fomos para a igreja. Fomos para o culto, aleluia, oh, glória. Ela... Aí, irmão, chegamos em casa e ela ainda semi-glúteo, o rosto estava ainda, sabe, recuperando. E eu não falei nada, porque já aprendi que se fazer na hora, azeda. Então melhor dar um tempinho de mais 5 horas para o tigrinho amansar. Aí, irmão, no outro dia de manhã, eu olhei para ela e falou: ficou brava, né? Ela falou: fiquei. Falei: poxa vida, né, amor? Mas foi bom, não foi? E aí, a gente se alinhou de uma maneira muito mais leve. Ou seja, às vezes o relacionamento te dá o time para saber a hora de falar, para saber a hora de entrar no confronto, para saber o confronto que não vale a pena e se posicionar de maneira certa. Às vezes o que Deus só quer para você entender melhor a voz dele é relacionamento vivo. E você só se relaciona com Deus através da oração e da palavra. Então não adianta você não ler a palavra, não ter vida de oração e achar que Deus vai responder todos os teus sinais. Às vezes o sinal está de página fechada na tua frente. Às vezes o que Deus só precisava era de 10 minutos de conversa com você. Então não adianta pedir para o LED piscar, a luz acender, se o seu relacionamento com Ele for mínimo. O que Deus quer com você não é só te atender na resposta, é fazer você conhecer a voz dEle, não só no dia mau, mas no dia bom, na rotina, de manhã, de tarde, à noite, ao meio-dia. Deus quer ter um relacionamento vivo comigo, com você. E para a gente concluir, de fato, as coisas que mais interferem na voz de Deus é as vozes que a gente colocou como prioridade no nosso coração. Então, a jornada para ter essa voz de Deus e talvez nunca mais ter dúvida é porque quando é Deus que fala, a paz se torna árbitra do nosso coração. Quando Deus fala, não nos causa dor e nem sofrimento, nos leva para o processo, mas o processo que Deus nos coloca não tira o pior que está em nós, pelo contrário, extrai de nós o melhor. Agora, para tanto, o primeiro passo é o relacionamento com Ele. Como eu me relaciono com Deus? Disciplina na sua vida com Ele.
você tem disciplina para academia, você tem disciplina para alimentação, você tem disciplina para dormir e acordar, mas a palavra de hoje para você é: quer ouvir a voz dele de verdade, ter direções claras sobre o seu futuro? Tenha disciplina no seu relacionamento com ele, tenha disciplina para orar, tenha disciplina para ler a palavra, tenha disciplina para consumir algum conteúdo que te aproxima dele, porque se nós não tivermos, não adianta. Deus vai gritar do céu e a gente não vai entender na terra. Não adianta. O dia que eu aprendi que quando a minha esposa dizia que era nada, mesmo ela com cara de raiva, ela estava falando a verdade, era nada. Mas eu só descobri depois que o nosso relacionamento amadureceu. Minha palavra para você é: não adianta você achar que uma vez por semana com Deus, assistindo algum conteúdo, vai fazer você desenvolver um relacionamento a ponto de ter a certeza da voz de Deus sobre o teu futuro. Não, o relacionamento com Deus, ele é diário. O relacionamento com Deus, ele precisa ser recorrente. A Bíblia vai dizer: de manhã, à tarde e ao meio-dia clamarei e orarei, e ele ouvirá a minha voz. Amo os que me amam, e aqueles que de madrugada me buscam me acharão. Se você está esperando ele te chamar para o relacionamento, então entenda que essa mensagem talvez foi Deus que colocou agora para você assistir, para dizer: meu lindo, eu não quero só te responder, eu quero ser teu amigo, eu quero caminhar com você, eu quero ser parte da tua vida, eu quero ser parte da tua rotina, até que você não vai precisar mais pedir para ninguém para saber se é eu que estou falando. Você vai ter a certeza. Jesus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado porque o Senhor não desiste da gente. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor não nos deixa confuso, o Senhor não nos deixa perdido. Pelo contrário, somos desafiados a ter uma vida contigo, porque só teremos a certeza da tua voz no meio das milhares que existem, o dia que o Senhor for parte real da nossa rotina, a ponto de que o Senhor não precise falar uma frase inteira. Uma palavra será suficiente para decidirmos sobre o nosso futuro. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo! Minha linda! Eu tenho uma palavra de Deus para ti, guri. Não. Oh, o pessoal vai bater em mim já já, assim começa os cancelamentos. Meus lindos, eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. E direto de Canoas, Rio Grande do Sul, aí sabe, eu tenho uma palavra para você sobre algo que tem destruído a vida de milhares de pessoas. Pessoas que conhecem a Jesus, mas ainda estão com as suas emoções todas perdidas e cheio de problemas que não foram resolvidos. E a palavra de Deus é um bálsamo, como um azeite puro, que tem o poder para nos curar. Aleluia. Para nos libertar, para nos fazer livres, livres de todo peso, livre de todo jugo, livre de todo o gatilho, livre de toda rejeição, livre de todo trauma. E só Jesus tem o poder para fazer isso. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Mas antes de ir para esse vídeo, eu quero te pedir uma coisa rapidinha, tia. Curte o vídeo, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Toda segunda-feira, 5 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você aqui.
Aleluia, aleluia. E Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. E antes de irmos para a mensagem, meu último pedido para você. Se você ainda não conhece a nossa associação evangelística, esse é o convite para você ser parte de algo lindo que Deus está fazendo no nosso país. Você pode ser um voluntário, você pode nos ajudar nas circunstâncias de caos do nosso país, e você também pode ser um doador que faz com que homens sejam enviados à ponta. Aqui embaixo tem todas as informações, e você será muito amado por nós se entrar conosco nessa jornada. Afinal de contas, quanto mais longe a gente vai. Então agora a gente vai para a mensagem. Mas eu estava falando com um crente esses dias, Piá. Piá é do Paraná, filho. E o guri me falou que mesmo depois que conheceu Jesus, o rapaz está trilouco. Tá com gatilho até dizer chega. Que ele tá quando tá quase se curando, alguma coisa acontece. E o Piá velho fica perdido. Mas eu conto assim para vocês no outro dia, que eu tenho que ensaiar melhor. Mas sabe, tem pessoas que pensam que quando a gente conhece Jesus, né, a nossa vida, ela se torna um mar de rosas. É como se Jesus chegasse e produzisse uma amnésia em nós, e a partir dali a gente esquece de todo o mal que nos fizeram, de todos os traumas que nós vivemos, de todas as dores que nós passamos. E aquilo é anestesiado na nossa vida e nada mais sente. E tudo é perfeito, tudo dá certo. Mas a gente sabe que de fato, quando nós voltamos para Jesus, ou quando entregamos a nossa vida para Jesus, a primeira coisa que começa em nós é um processo de transformação. É um processo que mexe na nossa estrutura, que começa a lapidar a gente de dentro para fora. E até que chegue isso na alma, no profundo da nossa alma, demora. Demora porque a gente não conta, demora porque a gente não se abre, demora porque às vezes a gente não sabe nem por que sentimos o que sentimos. A gente não sabe de onde vem a dor e por que somos o que somos. Por que chegamos nesse estágio da vida e às vezes a gente não sabe. Vou te falar uma coisa. Durante muito tempo, eu sempre... A minha mãe sempre foi uma mulher muito inteligente. Minha mãe é uma mulher de Deus, aquelas irmãs de oração assim, sabe? Obrigado, ela é maravilhosa. E ela sempre me dizia: mano, cuidado quando você estiver no trânsito. Não buzina para ninguém. Às vezes, quem está na sua frente pode estar carregando um caminhão de lixo dentro de si. E por pensar que não tem nada a perder, pode dar um fim na vida dele e na sua. Então tome cuidado. E aquilo sempre ressoou no meu coração. Toma cuidado. Você não sabe o que o outro está passando. Você não sabe o que o outro está vivendo. Você não sabe o que ele coleciona de dores dentro da alma. E aí eu vou te falar uma coisa. Quando você vê, por exemplo, agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, as brigas de internet, as confusões de internet, você percebe que as pessoas que estão lá brigando, o background delas é muito triste. Não há... Eu não estou falando de bem material, não estou falando de nada disso. Mas de certo modo essas pessoas não prosperam. Elas não avançam. Você já percebeu? A vida delas é só aquilo. É só dor, peso, BO. Você não vê algo de Deus gostoso assim da vida delas, uma boa notícia. Sempre é pesado. Você só vê essa pessoa quando tem uma polêmica, já percebeu? Ela não aparece no dia bom, ela só aparece no dia mau. E aí eu sempre pensei, sempre tive muita tentação a ter raiva dessas pessoas. Até eu comecei a entender que aquilo é o resultado da fé deles, que em algum momento fracassou. Então eles só estão espelhando as dores que carregam, os milagres que não viveram.
as portas que não se abriram, as coisas que não aconteceram. Então, como eles vivem uma dor, um resumo de fracassos, a palavra de esperança irrita essa pessoa. É como eu quando trabalhava na loja de tênis, e um dia entrou uma senhora bem velha, e eu disse para ela: bom dia, minha linda. E ela disse: bom dia só se for para você. O que ela estava dizendo é: a minha vida está uma tragédia, não venha me desejar algo que é inatingível para mim agora. Então basicamente essas pessoas, elas só estão coçando as suas feridas em público. Elas só estão passando caco de telha na ferida que ainda sangra. Porque quando elas dizem que você não pode acreditar nessa promessa, é porque elas já deixaram de acreditar nisso. É porque elas não conseguem ver mais Deus dessa maneira. O Deus delas é o Deus do peso, é o Deus da crueldade, é o Deus que te transforma num pedaço de lixo. Não é o Deus que te transforma, não é o Deus que te liberta, não é o Deus que alivia o jugo, não é o Deus que leva sobre ele as nossas enfermidades. Sabe, é o Deus que relata a minha dor e se alegra com ela. Há peso, há jugo. E no meio de tudo isso, há os inocentes. No meio de tudo isso, há pessoas que ainda não compreenderam um todo, foram transformados no espírito, mas a alma está putrificada, as emoções estão despedaçadas e o coração está cheio de gatilho. E essa palavra me pegou. Me pegou porque eu não ouvi de alguém que não conhece Jesus. Me pegou porque eu ouvi de alguém que eu amo e que ama Jesus. E nós estávamos conversando e ele disse: cara do céu, isso me ativou um gatilho e aquilo me fez tanto mal. E eu fiquei com aquilo: Jesus, por que ainda é escravo de algo que já passou há tanto tempo? Por que o espírito ainda não subjugou a alma, não subjugou a carne? Por que ainda vive? Quantos de nós aqui, mesmo vivendo a realidade do evangelho, ainda somos feridos aqui dentro? Ainda sangra pelo meio das nossas vestimentas evangélicas? Por que o nosso coração ainda sangra? Por que nós ainda não conseguimos desenvolver um amor de fato? Por que nós ainda não conseguimos perdoar? O que aconteceu com a gente? Sabe qual é o nosso problema? A nossa geração é a geração dos diagnósticos de problemas psicológicos. Todo dia um novo diagnóstico, todo dia um novo remédio, todo dia uma nova ideia revolucionária que vai fazer você ser uma pessoa mais produtiva. Mas ao final da noite e do dia você não vai ter sono. Então há um remédio revolucionário que vai te fazer dormir. Mas no outro dia você não vai ter força para acordar. Mas agora tem um remédio revolucionário que vai te dar foco, força, e você vai conseguir. E vai tapear a sua realidade e não vai deixar você ver nada. Até o dia que o remédio acabe na caixa e você não consiga pregar os olhos na cama. Até o dia que o remédio acabar na caixa e você não conseguir prestar atenção em absolutamente nada. Eu não estou falando de uma patologia verdadeira. Estou falando de coisas que nós usamos como muletas para justificar os nossos problemas que não foram resolvidos na raiz. Porque nós chegamos até Jesus, mas ainda nós não entendemos o que Ele quer. Nós ainda não entendemos o que Ele faz. Jesus veio para salvar o homem da sua eternidade caída. Dá um amém. Mas você acha que para nisso? Jesus veio para nos livrar do inferno. Amém. Mas você acha que é isso? Não estou dizendo que não é o mais importante, porque de fato é. Triste é viver uma vida no inferno da terra e ainda além de tudo terminar no inferno da eternidade. A verdade que estão implementando é que para você viver o céu da eternidade, você tem que viver o inferno na terra. Estão mentindo para você. Porque a Bíblia diz coisas que me dão esperança. Maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. A Bíblia me dá esperança. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido.
A minha Bíblia me dá esperança. Aquele que habita no refúgio do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é a minha força. Você não vai temer a seta que voe de dia, nem aquela que voe na escuridão, nem a peste, nada, nada, nada. Então que mundo é esse que a gente está vivendo, aonde nós somos obrigados a carregar um peso que não era mais para estar sendo carregado? Que delícia falar isso para você. Hoje você vai tirar uma mochila de 100 quilos das tuas costas. Hoje você vai sair livre, leve. Nada mais vai ter poder para paralisar você. Nada mais vai ter o poder para paralisar aquilo que o Senhor vai fazer na sua história. Porque se a sua alma subjugava o seu espírito, hoje o seu espírito vai subjugar a sua alma. Eu acho que eu ouvi um ainda bem que eu vim aqui. Aleluia. Vou te dizer, eu queria ter ouvido essa mensagem 10 anos atrás. Carreguei tanto peso que não era para mim. Carreguei tanto peso que a religião colocou. Carreguei tanto peso que não era Jesus. Carreguei tanto trauma que destruiu minha vida. Eu carreguei tanto peso que me fizeram decidir errado. Tanta coisa que não precisava ter me acompanhado, mas eu não tinha ouvido essa palavra ainda. Eu ouvi a vida toda que quando eu era criança que Deus iria me punir, que Deus estava me esperando com uma vara de ferro para me corrigir. E todas as vezes que eu errava, alguém dizia para mim: toma cuidado para Deus não pesar a mão sobre você. E mesmo sendo criança eu era culpado. Mesmo sendo adolescente eu era o culpado. Eu era o culpado de tudo. A infância foi rejeitada, a adolescência foi rejeitada. E eu não estou gritando as minhas dores, porque tudo já foi curado. Mas estou dizendo para você que tem gente que até hoje vive um reflexo daquilo que não semeou, de um peso que não deveria estar carregando, porque foi rejeitado, porque foi abandonado, porque foi ferido, porque foi maltratado. E até hoje não vive, porque foi proibido de viver lá atrás. Chega um tempo que os seus traumas não podem mais decidir por você. Chega um tempo que aquilo que te feriu não pode mais ferir os outros através de você. Os teus filhos não precisam desse peso, não. Os seus netos não precisam desse peso. O teu esposo não precisa desse peso. A tua esposa não precisa desse peso. E nem você precisa dele. Porque às vezes nós ainda só estamos carregando para justificar todo o tempo de fracasso que a gente viveu. A gente tem prazer de dizer: eu só sou isso por causa disso. Mas tem que chegar uma hora que você vai dizer: eu não sou mais absolutamente nada que disseram sobre mim. Eu não sou absolutamente nada que semearam na minha história. Eu sou tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Eu me lembro um dia, quando eu era garoto, a gente estava na casa de um amigo do meu pai. E um amigo do meu pai abriu um pacote de bolacha e disse: Dave, você quer? E meu pai falou alto: ele não quer. Só que eu queria. Mas eu não tinha autoridade para falar que eu queria. Eu não tinha tamanho para dizer que eu queria enfrentar o meu pai, que por conta da miséria da mente achou que uma bolacha faria falta para o filho do amigo, mas não levou em consideração que talvez o filho dele ficaria feliz com um pacotinho de bolacha. Sabe, tudo isso em algum momento é um gatilho. Tudo isso em algum momento é a forma que você trata o filho que Deus te deu.
Em algum momento, se Jesus não entra de maneira plena e completa dentro de você, em algum momento isso vai vazar, isso vai sujar alguém que não tem culpa. Eu ouvia a minha mãe dizendo para o meu pai: Hamilton, faz isso. E meu pai dizia: mas o meu pai me criou assim, e eu estou vivo. Escorreu nele, escorreu em mim, mas não escorreu nos meus filhos. Por causa disso aqui, por causa dessa palavra, por causa dessa verdade, por causa dele não atingiu os meus filhos. Por causa dele não atingirá os meus netos. Por causa dele não será parte do meu legado. Eu quero declarar no nome de Jesus que por causa do Senhor Jesus na sua história, não afetará os teus filhos, não afetará a sua família, não afetará o seu legado, não afetará absolutamente nada do teu futuro, porque uma verdade apareceu no meio de toda a história. Quando Jesus chegou no mundo e começou a andar no nosso meio, ele começou a perceber uma coisa: os meus filhos estão perdidos. Eles ainda não entenderam quem eu sou e o que eu vim fazer. Então ele falou: Mateus, escreve o que eu vou dizer. E eu estou parafraseando com você. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu já estaria assim: Jesus, é para mim isso aqui. É assim que eu estou vivendo até agora. É assim que eu estou sobrevivendo até agora. E eu vos darei descanso. Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tentarem pregar qualquer outro evangelho para você que não seja este, é mentira. Não foi Paulo que disse, não foi Abraão que falou, não foi Josué que contou, não foi Noé, foi Jesus. Eu sou manso e humilde. Deixe que venham a mim aqueles que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E o meu jugo é leve e é suave, e em mim a alma de vocês terá descanso. Descanso. Sentar debaixo de uma sombra, tomar um mate, prosear, que aprenda. Perdão, Jesus.
Eu quero parar, mas a minha maturidade ou falta dela não deixa. Quando chegamos em Jesus, Ele ressignifica tudo aquilo que estava aqui dentro. Quero dizer para você, meu lindo, hoje você vai blindar a sua mente, mas você não vai blindar a sua mente com pensamento positivo. Você não vai blindar a sua mente com qualquer outra coisa que não seja a palavra de Jesus. Dave, como eu faço para desativar os gatilhos que me lembram de todas as dores, que me colocam em tristeza, em pânico? Eu sei. Se alimente da palavra. Se alimente da palavra. A palavra precisa ser parte da sua vida. A palavra de Jesus precisa entrar. Mas o que, Dave? Vigie as suas influências. Cuide com o que você assiste, cuide com o que você ouve. E mais o que? Ore. Ore e rasgue o seu coração na presença dEle. Porque tudo que você colocar na presença dEle, você não vai precisar mais carregar. Ele levará com Ele. Não precisa mais carregar sozinho. E então, Dave, o que eu vou experimentar? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o que isso me trará? Paz, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu vou contar um segredo para vocês, tá? Eu sou bem fofoqueiro. Sabe, quando Jesus entra, Jesus tira você do lugar de vítima e leva você para um lugar de conserto. A partir daquele momento, depois que Jesus entra, você não é mais uma vítima agora. Agora você vai ser curado pelo Senhor. Você não vai voltar mais para lamentar, você vai voltar para perdoar. Você vai voltar para sarar e para seguir em frente, sem nada que te prenda ao passado que tentou te apagar. E é isso que acontece. Quando Ele entra, Ele muda tudo aqui dentro. Ele ressignifica as dores. Ele leva você para um lugar onde você é curado, restaurado. Mas para isso, você precisa mostrar aonde está o problema. Não adianta dizer para Deus que você quer ser curado, mas não dizer do que. Diga para Ele: Jesus, é as minhas emoções. Jesus, é por causa disso, é por causa daquilo. E aí Jesus vai curar você. Ele está esperando você levá-lo nesses lugares escondidos dentro de você, de portas trancadas, que só o medicamento acessa e ele nunca pôde entrar. É nesse lugar que Ele quer que você leve. E quando você leva nesse lugar, então Ele muda a posição. Não é mais uma vítima agora. Agora você é alguém que está sob o controle da circunstância. E você, porque está agora nesse lugar, você toma uma decisão sábia e ousada. Você perdoa. Então aquilo que tinha poder para te ferir, não tem mais poder para te ferir. Não te fere mais, não te machuca mais, você resolveu. E aí a vida vai dar uma volta. Isso é maravilhoso. A vida vai dar uma volta. Fala para quem está perto de você, diga: a vida vai dar uma volta. Eu vou falar para você então, olhando nos seus olhos: a vida vai dar uma volta. E quando a volta for completa, você vai passar por todas as pessoas que te feriram, que foram responsáveis pelos seus traumas, pelas suas rejeições, pelas suas dores. Mas agora
nesse lugar onde a vida dá uma volta gigante demais, você não é mais vítima. Agora você é o autor da história que Deus deu um novo caminho para seguir. E nesse lugar você não é mais aquele que se ofende. Nesse lugar você não é mais aquele que coça as feridas. Nesse lugar você é aquele que testemunha do favor do Senhor. E eu quero declarar que nessa volta da vida você vai ser bênção para aqueles que te feriram. Você vai ser cura para aqueles que te machucaram. É loucura demais, mas eu quero que você pega. Você vai ser um bálsamo para aqueles que te jogaram vinagre quando você estava com sede. Você vai ser cura para aqueles que colocaram o dedo na sua ferida e apertaram fundo para ver sangrar mais. Mas você não é aquela pessoa ferida. Você agora ela é curada, restaurada, e você vai ser a cura para quem te feriu. Você acredita nisso? Eu sei o que você está pensando. Você está assim, não. Porque o dia que eu der a volta na vida, eu quero humilhar aqueles que me humilharam. Só que aí Jesus não vai ter te encontrado de fato. Porque quando Jesus entra em nós, é a natureza dele que toma conta de nós. José, depois de ser traído, humilhado, vendido, encontra os irmãos. E a Bíblia diz que o que ele faz é a prova que Deus era com ele. Ele perdoa, ele restitui e ele honra aqueles que o feriram. Meus pais tiveram um encontro com Jesus muito grande. Minha mãe orou pelo meu pai durante 8 anos. Jesus salvou meu pai. Não está feliz? Eu vou falar mais então. E meu pai hoje é um outro homem. Minha família é uma bênção. Eu estou aqui, minha mãe está jejuando pela série. Meu pai está mandando vídeos do que eles estão vivendo. Jesus, muito obrigado. Obrigado porque a tua palavra é um bálsamo que nos cura. Jesus, nós não seremos mais os mesmos. A partir de hoje, tudo aquilo que nos feriu será depositado na tua presença. Não seremos mais escravos, Jesus. Não seremos escravos dos sentimentos. Não seremos escravos dos traumas. Mas iremos tomar do teu jugo que é leve e suave. Porque essa é a tua palavra. Jesus, nunca mais seremos escravizados por nossas emoções. Mas a partir de agora o nosso espírito governará sobre a nossa alma. Em todos os lugares que fomos feridos, seremos cura para aqueles que precisarem. No nome de Jesus. Amém.